A paz do Senhor, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, aqueles que nos assistem através do canal Ebenezer Oficial, você que é aquele que participa, deixa o seu comentário, você que é um inscrito no canal, você que tem deixado o seu like, tem feito o seu comentário, isso é de fundamental importância para nós. E que Deus continue usando você e a sua família para nos ajudar a divulgar a cada dia o canal Ebenezer Oficial nos seus grupos, né, e aí em todas as redes sociais. Que Deus continue te abençoando, você e a sua família, e nessa noite estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Também mandar um abraço a todos os pastores do Ministério Assembleia de Deus Ebenezer, aqui em Planaltina de Goiás, e a todos também membros, que são congregados neste ministério. Deus abençoe você, seja muito bem-vindo, e que nessa noite Deus venha falar ao nosso coração mais uma vez. A palavra que nós vamos ler, ela está no livro de 2 Timóteo. Nós vamos abrir a nossa Bíblia nas epístolas de Paulo, 2ª epístola de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler a partir do versículo 2. 2ª epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número, vamos ler a partir do versículo 19, 20, vamos começar do versículo 20 aqui. 2ª epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 20, diz assim a palavra: ora, numa casa não há somente um vaso de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para desonra. Glórias ao Senhor. Pai, fala conosco através da Tua palavra nessa noite, mais uma vez a cada coração, porque nós sabemos que precisamos da Tua graça sobre as nossas vidas. Eu preciso agora da inspiração que desce do alto, que vem do trono do Senhor, e que esta palavra possa ir, meu Deus, aleluia, no mais profundo da alma daquele que nos assiste através da internet e de todos aqueles que vão assistir em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós vemos aqui uma carta de Paulo ao jovem Timóteo, advertindo e falando algumas coisas importantes para que ele não se desapercebesse no decorrer do seu ministério com Deus. Então nós percebemos a preocupação do apóstolo Paulo em recomendar sempre aquele que ele tanto instruía e amava, que era o jovem Timóteo. Mas o que eu quero compartilhar nessa noite e falar aqui é sobre vaso. Deus nos fala aqui que numa casa, numa grande casa, não há somente vaso de ouro, prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. Então é nessa palavra que eu quero que você nessa noite fique aí apercebido acerca daquilo que Deus vai falar conosco. Veja bem, a palavra de Deus falando sobre vaso, e uma das coisas que nós precisamos saber e aprender todos os dias é que vaso precisa ser vaso de honra. Vaso precisa ser vaso de honra, mas nos dias que estamos vivendo, há muitos vasos de desonra, mas Deus nos chamou para sermos vaso de honra. Glória a Deus. Veja bem, mas para sermos vasos de honra, para Deus fazer milagre, nós precisamos estar disponível para Deus. Não existe vasos que vai ser usado se não estiverem disponíveis para Deus. Então nós precisamos entender, eu, você e todos neste momento, vai ser usado aquele que está disponível para Deus usar. E estar disponível não é
fazer quando eu quero. Estar disponível não é simplesmente uma vez e outra eu ajudar ou contribuir com o reino de Deus. Estar disponível é a todo tempo estar na disposição daquele que é o oleiro, o Senhor dos exércitos, para usar a mim e a você. Mas deixa eu te perguntar nessa noite, você tem estado disponível para Deus ou tem andado se preocupando com tantas coisas e deixado, aleluia, a obra de Deus em segundo plano? Mas deixa eu te falar uma coisa, se você quer ser um vaso de honra para Deus, precisa em primeiro lugar estar disponível para Deus, para que quando Deus chamar, quando Deus ordenar, você como vaso de Deus, fale aquilo que Deus lhe ordene que fale, aleluia. Se nós observarmos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver a participação de vasos que estiveram disponíveis. Se a gente olhar em 2 Reis, no capítulo 4, nós vamos ver alguém que era um vaso disponível chamado Eliseu. Eliseu chega à casa de uma viúva, a qual estava endividada, e estava para perder os seus filhos, e tudo que tinha para os credores, ia perder os próprios filhos. Olha aí que situação. Mas a Bíblia diz que por causa de um vaso que estava disponível, ela então teve vitória diante do Senhor, porque a Bíblia diz que o vaso que estava disponível agora se dispõe e diz: toma vasos emprestados, prepara dessa maneira, e depois entra e fecha a porta do teu quarto e vai enchendo os vasos, porque Deus vai fazer um milagre. E assim aconteceu, meu amado e querido irmão. Há muitos vasos nos dias de hoje, vasos rachados, vasos trincados, vasos emborcados, vasos vazios, mas Deus não nos chamou para ser vasos vazios, rachado, trincado, não. Deus nos chamou para ser vaso de honra, vaso cheio da graça e do poder de Deus, assim como foi Eliseu. Por que Deus usou o vaso chamado Eliseu? Porque estava disponível. Todos nós somos vaso, mas que tipo de vaso somos nós? Se nós olharmos também em João capítulo 2, nós vamos ver o próprio mestre, o vaso dos vasos. Jesus é o vaso dos vasos. Ele estava disponível quando transformou a água em vinho. Por que Jesus transforma a água em vinho? É porque ele estava no lugar certo, na hora certa. Agora imagina se Jesus não estivesse naquele lugar. Então Jesus não era disponível se não estivesse lá. E tem muitas pessoas dizendo que é vaso, mas não quer se dispor. Tem muita gente dizendo que é vaso, mas não quer participar, não quer vir para a igreja, não quer orar no ciclo da oração, não participa de culto na igreja, e aí diz: não, eu sou vaso. Mas que tipo de vaso é esse que não está disponível para Deus? E para que nós um dia possamos ser reconhecidos pelo nosso Deus e entrar nas cidades pela porta, não podemos ser vistos como vaso de desonra, como lemos nessa noite, que numa grande casa há vários tipos de vaso, uns para honra e outros para desonra. Mas eu creio que você que me assiste e você que está vendo agora, você é vaso de valor, você é vaso de honra na mão de Deus. Agora veja bem, Deus pode fazer maravilha quando nos apresentamos a Ele como vaso disponível para a obra. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 9, no versículo 15, lá vai contar a história daquele que era perseguidor da igreja. O nome dele é Paulo. Paulo era o perseguidor da igreja, Saulo, conhecido como Saulo. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Que quando ele tem um encontro com Jesus, indo perseguir os cristãos, a vida dele é transformada ali, e ele se torna alguém que a partir daquele dia estaria disponível para Deus. Quem chamou Paulo foi quem? Deus. Há várias pessoas que se dizem ser vaso, que se intitula ser vaso, mas que foi levantado por homem, que foi feito o chamado dele, ele mesmo chamou para a obra. Mas existe aqueles que são vaso de valor, que o próprio Deus é que chamou, o próprio Deus é que escolheu, como escolheu Jeremias para fazer uma obra ainda sendo muito jovem. É assim que Deus faz
faz como fez na vida de Timóteo, quando ainda era muito jovem, assim como estava aqui fazendo na vida de Paulo, de Saulo, quando ainda era perseguidor da igreja de Deus na terra. A Bíblia vai dizer em Atos 9,15, olha como era disponível e escolhido por Deus. Disse o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome entre os gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha que Deus está dizendo, ele é para mim um vaso escolhido. A expressão, querido, vaso escolhido aqui vai dizer o quê? O que Deus está querendo dizer quando ele diz assim: vai lá, porque Saulo é para mim vaso escolhido. Sabe o que Deus está dizendo? Essa expressão vaso escolhido foi chamado pelo próprio Deus. Ah, meu amado e querido irmão, quando nós somos chamados por Deus, não existe barreira, não existe vendaval, não existe gigante, não existe homem, não existe exército que vai impedir esse vaso de valor alcançar vitória diante do Senhor. E nessa noite eu venho aqui na condição de um simples vaso de quê? De ouro, prata? Não, vaso de barro, para dizer para você que Deus tem uma obra exclusiva, grande na tua vida. Te prepara, porque Deus quer te usar na terra. Aleluia. Vaso de valor, seja um vaso de valor. E nós vemos que o vaso precisa estar disponível para que Deus então possa usar. Porque quando Deus diz vaso escolhido, Paulo ainda estava na casa de Judas. Olha bem, Paulo agora está na casa de Judas. E qual era o endereço da casa onde ele estava? Ela lá na rua chamada Direita, na cidade de Damasco. Você conhece a história, quando Deus diz para Ananias, né, vai lá ungir, vai lá fazer esta obra. E ele até se preocupou, mas Deus diz: não temas, porque é um vaso escolhido para mim. Deus assim faz, então fica na posição, porque se foi Deus que te chamou, você é vaso de valor, é vaso de barro. É interessante que o vaso, barro, pode se quebrar, pode passar no fogo, pode quebrar, pode fazer de novo, ele aceita o processo. E vaso de barro é o único que consegue suportar calorias intensas. Quando se você e eu somos vasos na mão de Deus, querido, nenhum calor de nenhuma prova vai nos vencer. Porque quanto mais você é provado no fogo, mais forte você fica como um vaso nas mãos do Senhor. Aleluia. Agora veja bem, primeiro, nós vimos aqui na introdução que precisamos estar disponível. Mas primeiro ponto, o material do vaso. Isso aqui é muito importante. Que tipo de material nós somos? Material do vaso. Agora veja bem, precisamos ser vasos de barro. Agora tem muitos vasos que não têm sido vasos de barro. Tem pessoas que são inflexíveis como pedra e não podem ser usadas por Deus. Tem muitas pessoas inflexíveis e elas jamais poderão ser usadas por Deus. Por que inflexíveis, pastor Roberto? Eu te explico nessa noite. Tem muita gente dizendo ser vaso, mas na verdade são inflexíveis porque não perdoa. Eu sou vaso, mas não perdoo. Que tipo de vaso é você? Que tipo de vaso sou eu, se eu digo que sou vaso e não tenho coragem de liberar perdão? Eu não sou capaz de perdoar aquele que me ofendeu. Então tem muitos vasos insensíveis. Como? Quando você não perdoa, você se torna vaso inflexíveis diante de Deus. Vaso duro como pedra. Quando nós nos tornamos vasos inflexíveis, nós também, como um vaso, não queremos aceitar correção. Não é assim que acontece? Eu sou um vaso, falo em mistério, entrego a profecia, mas quando chega a hora de receber correção, não quer, fica ignorante, fica valente,
se levanta contra a palavra, se levanta contra a liderança, se levanta contra o próprio Deus. É assim que nós estamos vivendo nesses dias, vasos inflexíveis, vasos duros como pedra, e não aceita correção. E muitos dizem ser vaso e não quer se arrepender. Olha aí, quantas pessoas perderam a salvação por não se arrepender dos seus pecados. Pessoas perdidas dentro da igreja, querido, porque enquanto as meretrizes, enquanto aqueles que estão distantes de Jesus vão sendo alcançados, muitos que dizem ser vasos estão descendo às profundezas do inferno. Por quê? Porque não querem se arrepender dos seus pecados, são apenas meros religiosos, cheios de egoísmo dentro de si, dizendo ser alguma coisa, esquecendo que o verdadeiro material para o vaso de valor é o barro. Tem gente que quer ser mais importante, tem gente que faz tudo errado e diz que está certo. Isso não é ser flexível para Deus, é ser inflexível. E tem muita gente vivendo desse jeito. Não reconhecer o erro. Eu sou vaso, mas eu não mudo, esse é o meu jeito. Não consegue reconhecer o erro. Uma grande virtude de um homem ou mulher de Deus, de um vaso, é reconhecer quando erra. Tem gente que está tão inflexível que nem chora mais, querido. Vaso que é vaso chora. Vaso que é vaso se quebra, não na presença do pecado, não na presença de Satanás, mas se quebra na presença aos pés de Jeová, como fez aquela mulher, aleluia, que entrou à casa de Simeão e ali derramou sobre os pés de Jesus aquele vaso, com um vaso de alabastro, derramou aquele perfume caríssimo, raro, aos pés de Jesus, se desmanchou na presença de Deus. Sabe o que é isso? Vaso flexível, vaso de barro, porque Jesus disse para aquela mulher à beira do poço: a hora vem e é chegada em que os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Te prepara para chorar na presença do Senhor, te prepara, porque o choro lava a alma, quebranta o coração que está endurecido, e Deus nos dá vitória quando choramos na presença do Senhor. A Bíblia diz que Agar chorou e Deus lhe deu vitória. A Bíblia diz que Ana chorou e Deus lhe deu vitória. Todo aquele que chora, aleluia, glória a Deus, o Senhor dá vitória. Ismael chorou e Deus deu vitória. Sabe o que é isso? Deus trabalha quando um coração é quebrantado e contrito na presença dele. Vaso que é vaso chora na presença do Senhor. Tem muita gente sendo vaso, dizendo ser vaso, fulano, ciclano, e não quer mudar. Continua com as mesmas práticas, continua fazendo as mesmas coisas. Muita gente pregando a palavra, mas não muda as atitudes. Essas são pessoas que na verdade são reconhecidas como mau obreiro na casa de Deus, são mau crentes na casa do Senhor. Podemos até dizer que são verdadeiros lobos quando estão vestidos de ovelha, para enganar os próprios escolhidos de Deus, porque a Bíblia vai dizer que nós conhecemos a árvore é pelo fruto que ela produz. E aí tem muita gente dizendo ser vaso, na casa de Deus profetiza, entrega o recado, sapateia, fala em mistério com Deus, mas quando a gente vai olhar as atitudes, as obras que essa pessoa está fazendo, não é obra de quem verdadeiramente serve ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E então naquele dia, disse Jesus, muitos vão chegar dizendo: em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitas maravilhas. E ele vai gritar e dizer bem alto, abertamente, dizendo: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que amais e praticai a iniquidade. Sabe o que é isso, querido? Vaso que jamais teve transformação e não quer reconhecer o erro e não quer mudar. Tem muita gente dizendo ser vaso, mas diz: esse é o meu jeito, eu não mudo, eu não vou mudar, é desse jeito que eu nasci e assim que eu vou morrer. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa: você tem livre-arbítrio para escolher e viver do jeito que você quiser, mas eu vou dizer nessa noite para você, a palavra pode ser até dura, mas prepara o teu coração. Deus que eu sirvo não faz
acepção de pessoa, mas também não é Deus de confusão não, Ele habita onde há verdade. Se há mentira, quem opera e trabalha é Satanás. É Satanás que está trabalhando. E tem muitas pessoas dizendo ser boca de Deus, ser vaso do Senhor, e quem está usando é o diabo. Sabe por quê? Enganando as pessoas, matando as pessoas, iludindo as pessoas. A palavra de Deus é dura, mas ela edifica aquele que está no pecado e coloca ele de pé. A palavra de Deus é dura, mas restaura o mais vil pecador, porque foi para isso que Jesus veio, para dar vida e vida com abundância. Talvez você chegou aí, está assistindo e dizendo: esse pastor está pregando muito duro, mas a Bíblia vai falar que Jesus uma certa vez no seu sermão pregou uma palavra tão dura que todos começaram a se dispersar. Aí ele vai olhar para os discípulos e vai dizer: vocês também, Pedro, juntamente com os demais, não querem ir embora não? Sabe que o Pedro e os discípulos olhando, e Pedro vai dizer: Senhor, para onde iremos nós? Se só em Ti, Senhor, só em Ti há vida eterna. Isso é ser vaso, isso é estar pronto a ouvir a voz do Espírito Santo, é estar disposto a mudar, é reconhecer o erro. Jesus está dizendo nessa noite: seja um vaso de valor. Aleluia. Muitas pessoas dizem ser vaso, mas são inflexíveis. Sejamos flexíveis como o barro na mão do oleiro, como Jeremias 18, versículo 1 ao 6. A Bíblia vai dizer que Jeremias vai lá assistir como é que se molda um vaso, como é que se faz um vaso. E a Bíblia vai dizer que o processo, estando o vaso na roda, ele vai trabalhando, vai movimentando, e eles ficam observando o mover. De repente o vaso se quebra, quase pronto, o vaso vai se quebrar e vai ter que começar a obra tudo novamente. Então esse é o processo. Nós precisamos ser flexível como um vaso de barro na mão do oleiro. Como o barro é flexível, ele faz a curva que quer, ele modela onde ele quer. Se ele quer o vaso mais com expansão, ele deixa. Se ele quer afinar o pescoço do vaso, ele afina. Se ele quer abrir as abas, ele vai fazer do mesmo jeito. Sabe por quê? E se ele não gostar, ele quebra e faz de novo. Tem muita gente preocupada dizendo: ah, meu Deus, eu pensei que eu era um pregador e agora eu estou passando pela prova, pelo vale. Ei, Jesus prova quem Ele ama e Ele trabalha da forma que Ele quer. Então agora Deus vai dizer para Jeremias o seguinte: está vendo aí o que o oleiro fez com o barro? Ele disse: fez uma obra, a obra quebrou, depois voltou de novo e o vaso demorou para ficar pronto. Jesus vai dizer assim: pode porventura discutir o caco com o seu Criador? Ou seja, o barro vai discutir, vai dizer para o Criador, para o oleiro: faz desse jeito ou faz daquele. Quem domina sobre o vaso, sobre o barro, é o oleiro. Quem domina sobre a minha e a sua vida é Deus. Então se você faz o que você quer, você é inflexível, você não reconhece que errou, você acha que está cheio da razão sempre, você precisa ser moldado e trabalhado por Deus. Essa é a grande verdade, querido. Agora, vaso precisa ser de barro, e o barro precisa ter qualidade, não é qualquer tipo de barro. E nós vivemos no tempo da atualidade do século 21, onde tem muito vaso de lama. E lama não serve para ser vaso. Pode até ter aparência de vaso, mas sabe de uma coisa? Lama representa instabilidade. Quantas pessoas não têm estabilidade? Você já leu ali o Salmo 1, quando a Bíblia diz que a comparação entre o ímpio e o justo? Que o ímpio é como a folha que o vento leva para onde quer. É assim que é o crente sem nenhuma estabilidade. Nós vivemos um tempo onde as pessoas não têm mais estabilidade, principalmente na obra de Deus. Eu sou pastor e estou falando com convicção. Tenho presenciado pessoas que chegam e não permanecem, pessoas que ficam por um momento e depois perde toda a estabilidade. Sabe o que é isso? Vasos aparentemente bonitos, mas são vasos de lama. E a lama representa instabilidade e também insegurança.
É assim que muitos estão vivendo na casa de Deus, inseguros, sem estabilidade. E a lama representa contaminação. Quantas pessoas dizem ser vaso e estão contaminando toda a igreja com os maus costumes, com as suas más palavras. O apóstolo Paulo sempre diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, que uma gotícula, uma faísca de fogo incendeia toda uma floresta. E o que tem de vaso que estão fazendo isso dentro das igrejas, colocando o irmão contra o outro, fazendo um reboliço, dizendo ser um reboliço, como eles dizem por aí, um reboliço santo. Não tem nada de reboliço santo na palavra de Deus. Jesus é santo, é justo, é verdadeiro, não traz confusão. Mas quem gosta de reboliço é o capeta, é o diabo. E Jesus está dizendo que nós precisamos ser flexível, ser bom barro, para que nós possamos ser bons vasos na mão do oleiro. A Bíblia falou no versículo que lemos aqui, na palavra do Senhor, no versículo 20, da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 20, está escrito o seguinte: que também há vários tipos de vasos numa grande casa. E uma delas é o que? O ouro e a prata. Agora o ouro e a prata são vasos também, não é verdade? Não existe vaso de ouro e de prata? Sim. E eles até serão úteis. Agora, mas terá que passar pelo fogo da tribulação para se tornar flexível a Deus. Pode ser vaso de ouro, de prata, vai ser útil na obra, mas Deus vai trabalhar na sua vida. Tem muita gente que quer ser melhor, tem muita gente que ainda não aprendeu a ser humilde, ainda não aprendeu a se humilhar. E em Filipenses capítulo 2 nós vemos o maior exemplo de humildade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo o próprio Deus, ele não se usurpou ser igual a Deus, mas a Bíblia diz que antes a si mesmo se humilhou, né, se tornando em forma de servo e morrendo morte de cruz, de forma que Deus o exaltou. Tem muita gente querendo ser Deus, tem muita gente querendo ser melhor do que Deus, quer colocar Deus como se Deus fosse um menino, como se Deus fosse o vaso e ele fosse o oleiro. Meu irmão, em nome de Jesus, coloca-se no teu lugar, te humilha, seja humilde, porque em tudo Jesus nos deu exemplo, em tudo os discípulos nos deram exemplo, como é ser humilde, como é ser um vaso de valor. Mas tem muita gente complicando as coisas, tem muita gente se endeusando por aí, tem muitas pessoas se colocando como ídolo. Meu irmão, isso não é coisa de crente. Crente é vaso, crente é servo, crente está disposto a adorar e glorificar a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Se você está me assistindo agora, está sentindo a presença do Senhor, levanta a tua mão para cima e diga: a honra e a glória é do Senhor Jesus, a honra e a glória do Senhor Jesus, e de mais ninguém. Seja flexível, seja um vaso de valor. E qual é a condição do vaso? 2. Primeiro, vaso precisa estar limpo por dentro e por fora. Vaso precisa estar limpo, querido. Qual é a condição de vaso? Tem vaso de todo tipo, não é? Vaso sujo, vaso que não tem utilidade, mas o vaso que o Espírito Santo de Deus habita e mora nele é vaso limpo por dentro e por fora. Muitos até têm aparência de ovelha, mas é lobo. Muitos até têm a aparência de crente, mas não são crentes, não são convertidos. Agora veja bem que a palavra de Deus diz que a condição do vaso, ele precisa estar limpo por dentro e por fora. Mas tem muita gente dizendo: ah não tem nada a fazer isso, fazer aquilo, tem nada a ver, não tem problema. Essas pessoas não sabem o que estão falando, porque a Bíblia diz que quem é santo se santifique mais ainda, e quem é sujo se suje mais ainda. Precisamos entender
que nós a cada dia precisamos nos melhorar mais diante da presença de Deus. Precisamos conhecer e prosseguir conhecendo o nosso Deus. Mas tem muita gente que começaram bem, mas estão terminando ruim, mal demais. Em nome de Jesus Cristo, olhe para dentro de você e veja como você está na condição de vaso. Se você é um vaso limpo por dentro e por fora. E nós já falamos de algumas coisas, e tantas coisas têm contaminado os vasos, e os vasos têm perdido a essência, têm perdido a graça, a unção de Deus, porque o Espírito Santo só habita em templo, aleluia, que é limpo e purificado. A Bíblia vai dizer em Gálatas 6:7, não erreis, não erre, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso também vai colher. Isso é a Bíblia que está dizendo, não erre, não erre. Deus não se escarnece, não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar vai colher. 1 Coríntios 6:19, não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós. Como é que eu posso ser um vaso sujo? Um vaso a metade é limpo e a metade é suja. Há uma casa, há grande quantidade de vasos, sim. Uns para a honra e outros para a desonra. Que tipo de vaso é você? Que tipo de vaso sou eu? Será que somos vasos somente na igreja? E lá fora nós perdemos a nossa aparência, as nossas atividades, as nossas condutas são diferenciadas lá fora? É o que Deus está dizendo. Seja um vaso de valor. Então, em nome de Jesus Cristo, a condição do vaso é essa, ele precisa estar limpo. Quando a Bíblia fala sobre estar limpo por dentro e por fora, a Bíblia está dizendo o seguinte: as condições visíveis e ocultas do vaso. Quando a Bíblia diz ser limpo, quando o estudo aqui que estamos falando nessa noite fala ser limpo por dentro e por fora, é a condição deste vaso. Ele precisa, todos os pecados visíveis e aquilo que é oculto. Por quê? O corpo e da alma. Porque tem pecados que os homens vê, mas tem pecados que só Deus vê. Pecados por dentro, Deus vê. Pecados por fora, o homem vê. Então, em nome de Jesus Cristo, quando a Bíblia vai dizer para nós que devemos ser vaso de valor e que nós precisamos estar limpo por dentro e por fora, está dizendo que nós devemos ser irrepreensíveis diante da presença de Deus, assim como Paulo disse a Timóteo: toma cuidado, tem muito falso profeta, tem muitas pessoas enganadores em nosso meio, tem muitas pessoas dizendo ser aquilo que eles não são. Eu digo para você também nessa noite: toma cuidado, cuidado com quem você anda, cuidado aonde você tem andado, aonde você tem ido, cuidado com as profecias que você tem escutado, porque nem todas elas são de Deus, mas Deus tem uma palavra nessa noite para o teu coração, e Deus está dizendo: você na condição de vaso, você precisa estar cheio, é para abençoar. Então recebe força, graça, unção, em nome de Jesus. Amados irmãos, o conteúdo do vaso, primeiro precisa estar limpo por dentro e por fora. E qual é o conteúdo que se coloca num vaso? Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver, no livro de João, capítulo 2, nós já falamos aqui, vasos contendo vinho. Olha aí, Jesus encheu aquelas talhas de vinho, transformando água em vinho. Então, conteúdo do vaso pode ser vinho. Vinho também na Bíblia representa o quê? Alegria. Quem tem alegria tem a presença do Espírito Santo. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, em João também vai falar sobre perfume, né? Lucas capítulo 7, versículo 37, fala que também há perfume. Perfume representa o lírio dos vales, a rosa de Saron, o nosso Deus. Aleluia. Se nós olharmos, a Bíblia também diz em João 2 que há vaso contendo água. Água representa a palavra de Deus que está dentro dos corações.
Se nós olharmos também em 2 Reis 4, vai falar que há vasos contendo azeite. Azeite representa unção, graça, poder de Deus. Se nós olharmos em Êxodo 16, 33, vamos ver a palavra de Deus representando, aleluia, o vaso sendo cheio de maná. E maná representa, querido, as riquezas que Deus tem para revelar ao povo dele. Se nós olharmos em 2 Coríntios 4, 7, vamos ver que tem vaso contendo tesouros. Qual o conteúdo dos vasos? Em João 19, 29, a Bíblia vai dizer que tem vasos contendo vinagre, que representa acalentar a dor. Eu quero que você entenda. Eu falei aqui sobre a diversidade de conteúdos que há nos vasos, para que nós precisamos entender que nós, como vaso de Deus, precisamos nos livrar do conteúdo maligno, o pecado guardado. Nós precisamos nos livrar de todo conteúdo maligno e de pecados guardados. Vaso de valor carrega aquilo que edifica, que fortalece. Nós precisamos, como vaso, estar cheio da palavra de Deus, como está em Colossenses 3,16, que habite em vocês a palavra. Olha aí, na Bíblia também vai dizer em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa estar cheia do poder de Deus, cheia da palavra, cheia da graça. Se você é um vaso que tem a presença, se você é um vaso que tem, aleluia, a presença do Espírito Santo, continue firme, porque Jesus está usando você. Para encerrar nessa noite, qual é a utilidade do vaso? A utilidade do vaso é a seguinte: Deus não precisa de vasos ornamentais. Tem muitos vasos que só são vasos ornamentais, vasos que estão somente para se apresentar, se mostrando a sua beleza. Tem muita gente só mostrando a beleza que tem, mas não tem utilidade nenhuma. Tem muitos vasos parados. Tem muitos vasos que estão me ouvindo agora, que não evangeliza mais, que não prega mais, que cantava, pregava, orava no monte, fazia evangelismo e agora parou. Deus manda te dizer nessa noite: Deus não precisa de vasos ornamentais. Vasos ornamentais representam aquele crente que diz: eu vou agora ser crente, mas não quero mais trabalhar. Eu sou crente, mas pastor, me deixa no banco, eu quero dar um tempo, eu quero descansar. Quantas pessoas Deus está falando agora, que você disse: eu vou dar um tempo por causa da luta, da dificuldade, os embates, você não suportou a pressão. Sabe o que está simbolizando? Está simbolizando que você não suportou a aprovação do próprio Deus, permitiu vir sobre a tua vida. Por quê? Porque você não era vaso de barro. Talvez você era vaso de ouro, prata. E eu quero que você entenda: Deus não te chamou para ser ornamental, Deus te chamou para ser funcional, Deus te chamou para estar em ativa, Deus te chamou para estar trabalhando, Deus nos chamou para ir e pregar a palavra do Senhor. Agora veja bem a palavra em Mateus 7,14, a Bíblia diz que toda árvore que não produz bons frutos, essa é cortada e lançada no fogo. Ei, vaso que não produz, vaso que não vai frutificar, vaso que não está rendendo, ele corre grande risco de ser cortado e lançado no fogo. Não devemos apenas ser receptores, mas recipiente, que recebe, guarda e conserva e compartilha na hora certa. Deus quer que você seja recipiente. Deus quer que você seja vaso que vai receber, vai guardar, vai conservar para compartilhar na hora certa. Deus quer você funcional. Deus quer você sendo um vaso de valor. Nós vamos encerrar e a Bíblia vai dizer em Marcos 16,15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado.
Deus quer você na obra. Deus quer você ativo, mas se não for vaso de barro, não vai ter como fazer essa obra. Se não tiver humildade, não vai prevalecer. Precisamos compartilhar a palavra, a fé, o amor e a unção do Senhor. Precisamos continuar sendo aqueles que vai conduzir outras pessoas ao Evangelho. Precisamos ser pessoas como Paulo, como Pedro, como João. Precisamos ser pessoas como o nosso mestre, que ganhou milhares e milhares de vidas e morreu em nosso favor, nos trazendo vida e vida com abundante. Eu quero concluir dizendo: coloque-se nas mãos do oleiro para que ele o transforme, limpe e use para a sua glória. Quando você se colocar nas mãos do oleiro, para que ele te transforme, para que ele te molde, para que ele te trabalhe, limpa, ele vai limpar e vai usar para a tua glória? Não. Porque tem muita gente buscando aquilo que é de Deus para ele. Tem muita gente que quer que o nome dele seja soprado, conhecido. Quem tem que ser conhecido e glorificado é Deus. E tem muito vaso que perdeu a visão. Tem muito vaso que por causa da fama, por causa do dinheiro, por causa da posição, perdeu ao mais importante, que é a humildade. Em nome de Jesus, retorne às origens. Volte para a presença do Pai. Volte para a presença do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz em João 15: eu sou a videira e vós sois as varas. Aquele que está dando fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Aquele que não dá fruto, ele corta, porque tem que frutificar, tem que enaltecer e glorificar o nome do Senhor. E ele vai dizer para encerrar: porque sem mim nada podereis fazer. Entenda isso, vaso de barro. Entenda isso, outros tipos de vaso que está me ouvindo e assistindo neste momento. Mude as atitudes. Deus tem uma obra grande na tua vida para realizar através da sua vida. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Seja um vaso de valor, e Deus te usará para a honra e glória dele. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e que a palavra de Deus penetre ao seu coração, no nome de Jesus. Deus abençoe.